E nós vamos ler uma passagem do livro O Médico Jesus, dando continuidade ao nosso trabalho. Chico Xavier diz: eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria, este é o meu caminhar. E o nosso querido José Carlos de Luca aproveita essa passagem de Chico e fala o seguinte a respeito da risoterapia: cultive a alegria e o bom humor, pois a saúde anda de mão dadas com esses dois poderosos remédios. O sorriso é a maior expressão da alegria. Ele é tão importante como os remédios e as terapias. Se desejar recuperar a saúde, procure logo desarmar a sua cara e estampe logo um sorriso no rosto, a fim de que as correntes divinas da cura consigam sintonia com você. No reino dos céus, os anjos encarregados da cura vivem sorrindo, porque os males do nosso corpo são originários de uma forma de viver muito tensa, muito dramática e muito orgulhosa. O riso, ele espanta a doença, porque ele devolve a alegria a cada célula do corpo. A ciência médica já comprovou que o riso é terapêutico. Ele tem poder de relaxar as tensões, melhorar a circulação sanguínea e fortalecer o sistema imunológico da gente. Comece rindo de si mesmo. Não se leve tão a sério. Ria das coisas ridículas à tua volta. Curta o lado engraçado da vida, e isso, com certeza, trará enormes benefícios para a tua saúde. Os perfeccionistas costumam viver de cara amarrada, e podem notar que geralmente eles estão cheios de doenças e de remédios. O corpo é uma panela de pressão. Se você deixar o vapor escapar, a panela explode. Quando você sorri com a alma, todo o seu corpo sorri também. E isso provoca um afrouxamento geral das tensões. Então, encontre graça em todos os episódios do teu cotidiano, pois uma pessoa sem graça, geralmente, é uma pessoa também sem saúde. Vamos passar, então, a palavra para o nosso querido Jack. Hoje nos foi solicitado que falássemos sobre o capítulo 13 do livro Instrumentos do Tempo, psicografia de Chico, pelo espírito de Emmanuel. E o título é Guerra Viva. Eu peço licença a todos para ler. É breve, é uma leitura rápida. Emmanuel nos diz: em verdade, a civilização do Ocidente já conseguiu abolir, no campo de seus hábitos mais arraigados, a praga social do duelo, através da qual homens válidos se atiravam inutilmente à morte. Espadas e armas de fogo de velhos salões aristocráticos jazem relegados ao abandono e ao silêncio dos museus, mas o homem que rixava com o próximo no pretérito distante, buscando pretextos para aniquilar-lhe a vida, prossegue alimentando em si mesmo a cultura dos projéteis mentais, vivos e mortíferos, com quem interfere no programa santificante do Cristo, perturbando o caminho dos semelhantes ou exterminando a si mesmo. Não mais a contenda ostensiva na praça pública, mas a desarmonia destruidora no coração. Cada inteligência é um fulcro da vida, arrojando de si mesma forças intangíveis que geram todos os processos de assimilação e desassimilação em nossa estrada comum. E em todos os setores, vemos o companheiro terrestre despendendo energias que lhe guerreiam a própria existência e lhe consomem a própria felicidade. Elevada porcentagem das moléstias indefiníveis nasce do desequilíbrio espiritual a que se rendem as criaturas.
Os sanatórios e as estações de repouso assemelham-se a praias de socorro, onde aportam inevitavelmente os milhares de náufragos do mundo social sem o Cristo, em que o homem se perde à maneira de viajor sem direção. Em quase todas as instituições e em quase todos os lares, vemos a atividade ruinosa dos projéteis do pensamento desvairado. Raios de orgulho e de vaidade, criando complexos de culpa. Raios de ódio, estabelecendo perturbações de consequências imprevisíveis. Raios de inconformação, consolidando processos de angústia. Raios de tristeza estéril, estabelecendo enfermidades obscuras. Raios de cólera, induzindo a delinquência. Raios de egoísmo, formando trincheiras de separatividade e de sofrimento. Raios de preguiça, coagulando as melhores oportunidades de trabalho e abrindo caos à frente das promessas e dos votos brilhantes. Raios de crueldade, congelando a ignorância e a penúria em desfavor da humanidade a quem devemos o nosso preito incessante de serviço e de amor. Busquemos Jesus, cuja supervisão divina pode realmente consagrar dentro de nós o governo sadio, do equilíbrio e da sublimação. Sem o Mestre da cruz, não aprenderemos o caminho que nos cabe trilhar, e sem a cruz do Mestre, será de todo impraticável a nossa verdadeira ressurreição em espírito. Emmanuel, mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, que o auxiliou em todos os seus decênios, enquanto ele esteve entre nós, escrevendo psicografando seus mais de 400 livros. Emmanuel esteve na direção destes trabalhos todo o tempo. E para quem conhece um pouco a história de Chico, nós vamos ver que Emmanuel definitivamente não é do tipo que passava a mão na cabeça de Chico. Nós vamos ver inúmeras histórias que Emmanuel sempre o levantava com muita seriedade e o conclamava ao trabalho. E aqui ele está falando sobre a guerra viva. Na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, dos itens 11 a 16, Kardec, em 1864, ele estava falando sobre duelo. O título do capítulo é Amai os vossos inimigos. São 16 itens. Do 11 ao 16, 5 itens do capítulo, Kardec e os espíritos vão falar sobre o duelo. Mas por quê? Muito simples. Porque naquela época, o duelo, em muitas culturas, ainda era uma realidade. Ok. Emmanuel aqui vai falar não sobre os duelos de armas de fogo, de espada, de punhais. Ele vai falar dos duelos mentais que nós travamos. André Luiz, em toda a sua literatura, ele vai falar sobre esses projéteis mentais a que Emmanuel se refere. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, no versículo 27, é o início, mais ou menos o início do Sermão do Monte. Tem uma das famosas falas do Cristo, em que ele diz: ouviste que foi dito, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que somente em pensamento desejar a mulher, e hoje em dia, ou o homem do próximo, já está incorrendo em pecado. Por que Jesus disse isso? Porque naquela época, Jesus já sabia o que a humanidade só iria ter real conhecimento 19 séculos depois. Quando você pensa, você cria.
Dentro da doutrina espírita, nós chamamos isso de ideoplastia. E André Luiz, em sua literatura, é vasto, são vários os momentos em que ele diz que uma pessoa pensa mal de uma outra pessoa e aquela pessoa não está vigilante o suficiente e ela imediatamente é acometida de uma dor de cabeça, de um mal-estar. E André Luiz dá essa denominação de dardo mental. A pessoa deseja o mal para outra em pensamento, mentalmente ela lança um projétil mental de energia negativa que vai atingir a outra pessoa. E mais uma vez, nós nos voltamos para o Novo Testamento, mais uma vez para Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 34, capítulo 15, versículo 18, igualmente, e Marcos também. Nós vamos falar de Mateus. Duas passagens, dentre as várias, em que Jesus fala o seguinte: da boca sai do que está cheio o coração. Então ele está dizendo, tudo aquilo que você emana verbalmente está vindo do seu coração. E nós aqui podemos complementar. E o que você pensa também. É interessante que muitas vezes nós discutimos com uma pessoa e acaba a discussão. Mas mentalmente nós ficamos vivenciando aquela discussão, como se fosse um jogo de xadrez. Não, mas se naquela hora eu tivesse falado isso, ela poderia ter falado aquilo, mas eu rebatia desse jeito e ela fala aquilo, e aí eu falava isso. E a gente fica mentalmente discutindo dentro da nossa própria mente. E aqui ele vai falar isso, gastando uma quantidade de energia imensa e inútil. Porque a discussão já passou. A não ser que você pense em retomar a discussão. Atualmente, hoje em dia, eu raramente entro em discussão com quem quer que seja. Muito raro. Outro dia mesmo, conversando sobre o Espiritismo, uma pessoa fez uma colocação, uma pessoa que não conhece muito o Espiritismo, nem o Evangelho do Cristo, fez uma colocação e eu falei, não, eu acho que não é isso. E a pessoa, ela quis firmar a posição. Eu falei, não tem problema, pode ficar com a sua posição. Por já conhecer a pessoa e saber que ela era do tipo que ia ficar discutindo mesmo sem ter a razão, eu me abstive. Não me importa. Jung vai falar que nós temos o nosso lado masculino e feminino, o ânimos e a ânima. Ele vai falar que se você está discutindo com alguém e naquela discussão a pessoa perde a razão, ela deixa de ter uma discussão coerente e lógica, e de repente ela começa a falar coisas que não têm a ver com o assunto, e ela foge, ela vai para outras histórias. Se ela perde o foco, se ela perde a linha, se ela perde a razão, é o que eu chamo de discutir com uma pessoa que não é razoável. Jung diz, e Joana de Ângeles também, em todos os seus tratados de psicologia, eles dizem, esquece. Você não está conversando ou discutindo com a pessoa. Você está conversando ou discutindo com o inconsciente da pessoa, que vem à tona o ânimos ou a ânima. E então este ânimos ou ânima, por não estar bem trabalhado, em desequilíbrio, ele surge à tona e ele começa a discutir com você. E eles vão falar, esquece. Não adianta discutir, porque não será uma discussão racional. A psicologia prova isso. E é interessante que às vezes as pessoas começam a discutir e elas dizem assim, são 16h10, é dia. E outra pessoa fala, não, é noite. Não está sol, está de noite. E você fala, não, olha lá para fora, está sol. E a pessoa, não, é de noite. Não adianta. Naquele momento, aquela pessoa, para ela, é noite. E não existe argumento lógico que vai fazer ela mudar de ideia por um simples motivo. Não é o racional dela que está falando.
Jung vai dizer que nós somos formados, todo o nosso ser integral, e Joana de Ângeles ratifica essa informação. 5% é o nosso consciente. 95% é o nosso inconsciente. E Jung vai retratar isso como se fosse um iceberg. E ele diz, a única parte que nós conhecemos é a parte que está fora d'água. E você não conhece absolutamente nada do que está embaixo d'água. Queridos, como anda o nosso pensamento? Será que nós andamos discutindo mentalmente com o mundo, com as pessoas ao nosso redor? Será que nós andamos discutindo mentalmente com nossos pais, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com o nosso chefe, quem sabe, ou com os nossos subalternos? Será que nós despendemos essa energia? Será que nós, conscientemente ou inconscientemente, estamos lançando esses projéteis mentais para o próximo? Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 48. A quem muito for dado, mais será cobrado. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. A cada um segundo as suas obras. Isso quer dizer uma coisa muito simples. Tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você fala, vai obedecer a uma lei divina de causa e consequência. Portanto, tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você faz, vai reverberar e volta para você na mesma medida. Então, sabe quando você deseja mal para alguém mentalmente? Aquela energia que saiu de você, primeiro, ela já está em você, ela permanece. Será que ela vai atingir outra pessoa? Depende. Depende o quanto que aquela pessoa está vigilante e protegida em seu próprio pensar, falar e agir. Então, uma coisa é certa, quando você pensa mal de alguém, essa energia fica em você. E com o tempo, e ele aqui nos diz isso, se transforma ou pode se transformar, se somatizar no corpo físico em formas de doença. Mas será que se eu desejar mal alguém vou atingir? Não há garantia alguma nisso. Hoje é dia 10 de janeiro. Como anda o nosso pensar neste início de ano? Como é o nosso pensar no dia a dia? Será que eu acordo bem, feliz, alegre, em paz? Ou será que assim que eu acordo, 5 minutos depois, mentalmente, eu já estou discutindo mentalmente com alguém? Será que eu sou do tipo que, paradoxalmente, ao alimentar o corpo com alimento no café da manhã, eu enveneno a minha alma com as últimas desgraças do mundo que vem através da tela da TV? Com o que eu ando alimentando a minha alma? Quando nós estamos aqui, nós estamos alimentando a nossa alma da forma correta. Mas como é o nosso vigiai? Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Como está o nosso vigiai? E de que tentação que Jesus estava falando? Tirando do contexto, porque ele estava conversando com Pedro, Tiago e João no Monte do Getsemane, pouco antes de ser preso, mas tirando do contexto e trazendo para os nossos dias.
Vigiai e orai para não cairdes em tentação. De que tentação que o Cristo se refere hoje? Queridos, quando nós não estamos vigilantes nas nossas vidas, é muito fácil nos deixarmos levar pelo mundo que nos cerca. É muito fácil. Muito fácil. Muito fácil nos deixar levar pelo pessimismo, pelas desgraças, pelas conjunturas. É muito fácil nos deixar levar, às vezes, pelos nossos próximos, mais próximos, nos deixar influenciar como barcos sem leme, que se deixa levar por qualquer vento. Está soprando para cá, eu vou para lá. Está soprando para lá, então eu vou para lá. O quanto que nós estamos vigilantes nas nossas vidas. Que tipo de energia que nós despendemos no nosso dia a dia para nós nos tornarmos uma pessoa melhor? E o que você quer dizer com uma pessoa melhor? Muito simples. Uma pessoa em paz, uma pessoa mais feliz. Uma pessoa que olhe para esse mundo, mas que esteja em paz. Uma pessoa que, a despeito de todas as adversidades do caminho, tenha paz dentro de si. Não, mas isso é impossível nesse mundo que a gente vive. De que mundo que você vem? O mesmo que vocês. A minha vida é idêntica à vida de vocês. Idêntica. Eu tenho os desafios diários, tenho contas a pagar, tenho pedras no caminho, às vezes são pedrinhas pequenas, às vezes são pedregulhos que eu olho e falo assim, meu Deus, olha o tamanho dessa pedra. É isso mesmo. Mas a caminhada vai se tornar tanto mais fácil quanto mais vigilante você estiver. Ué, e como é que eu vou ficar vigilante? Vou ficar o quê? Rezando o dia inteiro? Não. Você vai começar a ver os pontos na tua vida que te desequilibram. E você vai começar a atentar para esses pontos. Ah, eu acordo bem, eu estou tudo bem na minha casa, a minha vida é uma maravilha, mas assim que eu entro dentro do carro e eu pego aquele trânsito, pronto, acabou meu dia. Já chego no emprego, já sou outra pessoa. Já chego nervoso, transtornado, aquele pessoal que não anda, aquele trânsito que não anda, cheio de buracos, cheio de radar, cheio de sei lá o quê. Esse é um ponto que te causa desequilíbrio, então esse é um ponto que você precisa estar atento. Tá, mas o que eu faço então? Começa pensando o que você pode fazer no seu trajeto para o seu trabalho para tornar, já que aquele trânsito não há como modificar, como você tornar aquele período mais tranquilo para você. Como que você pode fazer isso? Vou dar algumas opções. Compra um CD da Elizabeth Lacerda aqui em cima e vai ouvindo no carro. Quem sabe no trânsito você não possa sintonizar radiocomunhão.com.br e assistir a palestra que está sendo transmitida aqui às 8 horas da manhã. Quem sabe você não possa estar no carro ouvindo uma palestra, ouvindo um audiolivro. Tem um monte aqui à venda, pode baixar no YouTube. O que nós fazemos, queridos, para tornar a nossa vida mais leve? Será que a gente só reclama? Foi mal, reclamar não vai adiantar. Reclamar não vai mudar o trânsito. Reclamar não vai mudar seu chefe. Nem seus pais, nem sua esposa, nem seu esposo, nem seus filhos, nem sua vizinha. Não vai modificar. Quem precisa modificar é você. Nós precisamos querer parar de modificar o mundo ao nosso redor e verificar o que nós precisamos modificar em nós mesmos para tornar a nossa vida mais leve, mais fácil. Como que nós temos alimentado a nossa alma? Nós temos um corpo de carne, somos revestidos pelo perispírito, então temos corpo, perispírito e espírito.
Alma enquanto encarnado, espírito quando é desencarnado. Mas alma e espírito basicamente é a mesma coisa. O perispírito ele é elástico. Mas eu penso que é assim. O perispírito é como uma garrafa vazia que você vai enchendo com o que você quiser. O problema é com o que você está enchendo a sua garrafa. Você está colocando água cristalina ou você está colocando lama aqui dentro? Porque se você coloca lama, uma hora vai transbordar e vai sujar o recipiente de fora, que é o nosso corpo. É uma metáfora. Mas se está cheio de coisa limpa, de água cristalina, continua igual a garrafa. Com o que nós temos preenchido os nossos pensamentos? E é interessante que as pessoas, elas se auto-boicotam. Parece que as pessoas não querem ser felizes. É muito interessante isso. Capítulo 5, tem 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de Fenelon, mentor de nosso grupo das 18 horas. E ele diz, o título é Tormentos Voluntários. Ele fala o seguinte, que coisa curiosa. Vocês mesmos buscam e fazem as coisas para tornar a vida de vocês mais difíceis. E as pessoas se boicotam, dizem, não, eu não tenho tempo. Eu não posso, agora está difícil. Mas espera aí, o tempo inteiro do seu dia em que você está acordado, você não tem um tempo para ouvir algo que seja bom, verdadeiro e útil para a sua alma, para a sua vida? E eu posso retornar perguntando o seguinte, porque tem pessoas que me dizem isso. Eu não tenho tempo. E eu retorno com a pergunta, o quanto você quer ser feliz? Ah, eu quero muito. E qual esforço que você tem feito? Ah, eu não tenho tempo. Não, então você não quer ser feliz. Tem um ditado popular que diz, quando você quer, você cria tempo, ou coisa parecida. Eu sou péssimo com ditados populares. Mas o que você faz no trânsito? Eu estudo diariamente teologia. Eu estudo teologia quando eu estou tomando café. Eu estudo teologia quando eu estou almoçando. Até há pouco tempo não, mas aí o meu mentor disse assim, você não acha que esse tempo está sendo subutilizado do meu almoço? Eu falei, estou almoçando. Ele falou, eu estou vendo, e seus ouvidos estão fazendo o quê? Os seus olhos? É nada. Vamos fazer alguma coisa de útil? Estamos estudando teologia na hora do almoço. E à noite, quando eu chego em casa cedo, que é algo raro, mas eu tinha o costume, vou ligar a TV, ver o que está passando, né? E ele diz, não tem nada melhor para fazer? Eu tenho, sim, senhor, desculpa, foi mal aí, vamos lá. Vocês acham que ele fala isso para o bem dele? Ah, Jack, porque se você estudar, eu, seu mentor, serei uma pessoa melhor. É isso? Vocês acham que ele está falando isso por quê? Ah, Jack, porque se você estudar, eu serei uma pessoa mais feliz, eu, seu mentor, serei uma pessoa mais em paz? Absolutamente não. Os nossos mentores estão muito conscientes de estarem fazendo todo o máximo que está ao alcance deles para nos auxiliar. A pergunta é, o quanto que nós temos nos auxiliado? O quanto que nós nos boicotamos na nossa própria caminhada para não evoluirmos, para não sermos felizes, para não termos paz? E alguém pode falar, não, mas você não tem o marido que eu tenho. Realmente, eu não tenho marido, é verdade. No caso, nem esposa eu tenho também. Mas, você pode pensar, não, mas você não tem o marido, você não tem esposa, você não tem o chefe que eu tenho. E realmente, marido e esposa não tem, mas eu poderia perguntar, em relação ao resto, eu posso perguntar, quem disse que eu não tenho o chefe que você tem? Quem disse que eu não enfrento o trânsito que você enfrenta? Quem disse que eu não tenho as mesmas batalhas que você possui? Por que você acha que a minha vida é mais fácil do que a tua? Queridos, estamos em um mundo de provas e expiações. Estamos aqui para quê? Para aprender e evoluir. Eu acho que de cada 10 palestras, 9,5 eu vou falar a frase que eu falo agora. Respostas das perguntas 132 e 167 de O Livro dos Espíritos. Acho que de cada 10 palestras, nas 10 eu falo isso. Perguntas semelhantes, respostas semelhantes. Kardec pergunta, afinal de contas, para que serve a vida? E eles respondem,
para a vossa evolução espiritual. O que a maioria das pessoas não entende é que evolução espiritual significa você se transformar para ter paz na sua vida, para se tornar uma pessoa mais feliz. Não é para ser uma pessoa mais amargurada, mais angustiada. Ah, eu evoluí, mas agora eu sou a pessoa mais triste do mundo. Você entendeu tudo errado? A evolução é para você se tornar uma pessoa leve, feliz, em paz, independente das adversidades. Ontem à noite eu tive uma imensa contrariedade. Vocês acham que eu perdi a noite de sono? É ruim de eu perder a noite de sono. Eu falei, ok. Pensei assim, tudo que estava ao meu alcance, ao alcance das minhas mãos, eu fiz. Estou com a consciência tranquila. Falei, pai, passei a bola, hashtag tá contigo. Fechei os olhos e fui dormir. Vou ficar acordado? Sério? Oxi, não. Estou com a consciência tranquila, fiz o meu melhor. Sabe meu pai? É o de vocês também. Vocês sabem, né? Sabe Deus? Todo-Poderoso, Eterno? Esse cara é o pai de vocês. É o meu pai. Pai. O que é pai mesmo, pessoal? Pai é um membro da família. O quanto que meu pai, teu pai, faz parte da tua família. O quanto que você tem buscado a ele para tornar a tua vida mais em paz, para você ser uma pessoa mais feliz. Queridos, Evangelho segundo Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, o que é conhecido em teologia como o convite do Cristo. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos. É o Cristo falando. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, os meus ensinamentos. Tomai sobre vós os meus ensinamentos e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Eu vos aliviarei, eu vos darei descanso, porque o meu jugo, os meus ensinamentos, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Paremos de discussões mentais, queridos. Paremos de encher as nossas garrafas, as nossas almas com lama, porque chega uma hora que a nossa alma vai estar tão cheia de lama, ela vai falar, não tenho mais onde guardar, o que eu vou fazer? Joga para o corpo físico. E aí nós adoecemos. Adoecemos por mágoas, por raiva, por rancor, por angústia, por ódio, por discussões mentais inacabadas, intermináveis. Que tal passarmos a dar valor ao que realmente importa, na nossa busca pela paz, no vigiai e orai, e dizer a cada dia e a cada noite, Pai, hoje, só hoje, ao menos hoje, me ajuda a estar mais vigilante, me ajuda a ser uma pessoa melhor, para eu sentir mais paz na minha vida e eu ser uma pessoa mais feliz. Simples assim. Gratidão imensa, queridos, pela atenção de todos vocês. E a paz que existe dentro de mim, porque existe a paz do Cristo, eu desejo a todos vocês. Muito obrigado. A reflexão que o nosso querido Jack Darsa fez nos traz muito alento à nossa alma. Para quem não sabe, o mentor espiritual desse grupo das 16 horas da quarta-feira é o nosso querido Jerônimo Mendonça, que quem lê o livro Romance de uma Rainha, de Rochester, sabe que era um ser totalmente avesso ao bem. Esse espírito viveu no Egito, ele era um príncipe,
e usava da magia negra para as conquistas amorosas dele. Esse espírito evolui, como o nosso querido Jack nos disse, e no século XIX ele encarna na Europa, na França. Já não mais utilizava flores enfeitiçadas para conquistar os seus amores. Ele usava uma rosa. E já era um espírito bastante evoluído em relação ao príncipe. Esse mesmo espírito cresce, evolui, encarna em Tuiutaba, em Minas Gerais. Filho de uma família paupérrima, ele era o penúltimo filho da família, de uns pais que traziam o alimento que deixavam de comer na casa onde eles eram empregados domésticos, para poder alimentar 9 pessoas em casa. Os livros que Jerônimo lançou na nossa vida, Escalada de Luz, Crepúsculo de um Coração, vários livros maravilhosos, são livros que enaltecem o amor do Cristo por todos nós. Ele está aqui entre nós. Todas as quintas-feiras, ele tem um grupo mediúnico onde ele se faz presente com a sua falange de espíritos. A nossa prece, Jerônimo, ela está sendo feita pela descrição do que tu és. A bondade, o coração que tu tens, o amor que tu carrega do Cristo no teu espírito. E nesse trabalho maravilhoso de interligação espiritual entre os dois planos, que tu fazes com muito amor. Abençoe, amigo querido, já que eu e você temos um vínculo espiritual muito grande. Quantas vezes sinto a tua presença ao nosso lado, pedindo para que nós todos, não só desse grupo teu, mas também do grupo das 18 horas, o grupo Fênelon, onde eu, Jack, a Lilian, e mais 20 palestrantes trabalhamos há 13 anos, possamos dar continuidade nesse trabalho. A cada um daqueles que estão aqui, Jerônimo, nesse salão, encarnados e desencarnados, enalteça o coração de cada um deles, com a fagulha do teu amor, para que nós possamos todos sair daqui enaltecidos pela beleza do que tu foste na vida, na última encarnação aqui na Terra. Que Deus nos abençoe.